Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? Nunca deixe que alguém diga que você não pode fazer algo. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vá e lute por ela. Esse pensamento é do Chris Gardner, né, do personagem do filme A Procura da Felicidade. Gostaram? Comente aqui, por favor, no vídeo. E antes de iniciar a aula, eu gostaria de agradecer a vocês que vêm acompanhando os meus vídeos. Já passamos 51 mil visualizações, né? Então, o meu muito obrigado. E quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Vamos à correção do PET 4, do nosso plano de estudo tutorado. Nós temos aqui algumas sugestões de resposta que eu elaborei para vocês, tá bom? Então, na semana 1 do PET, foi discutido, né, sobre o tema liberdade e determinismo, né? E nós tínhamos aí como questões, tínhamos aqui o pensamento de Sartre, né, da existência que precede a essência, e uma letra de uma música. Na questão número 1, pediu para estabelecer uma relação entre o verso da música "Não se prenda à primeira impressão" com a ideia de Sartre de que o homem é um ser inacabado. Né, como sugestão, eu deixo aqui para vocês. Né, o homem, então, é um ser em constante construção. Né, todos nós buscamos a nossa própria identidade, a nossa essência, né, e nós fazemos isso por meio das nossas escolhas. Né, isso independentemente do contexto no qual nós estamos inseridos ou dos padrões estabelecidos pela sociedade. Na questão número 2, perguntou qual trecho da letra pode comparar com o fato de que, quando criamos nossa essência, não a enxergamos como realmente ela é. Né? Então, nós podemos perceber isso no seguinte trecho, né? Quando nós temos aí a pergunta na música. Será que você me entende? Né? Porque esse questionamento, né, da abertura aí na busca, né, aí dessa constante busca da identidade, da construção e até mesmo da não definição. Na número 3, pergunta assim: para Sartre, somos livres para existir e criar nossa própria essência. Hoje, como as redes sociais influenciam nessa liberdade? Então, essa questão número 3, né, vai ser de caráter mais pessoal, porém, na resposta de vocês é importante ressaltar, né, esses padrões que são aí pregados, né, vendidos aí nas redes sociais, né, no qual muitas pessoas agem de acordo com o que vê, né, que é influenciado aí pelo senso comum. Na questão número 4, perguntou o seguinte: a nossa essência é formada por conta da nossa existência, por meio das nossas vivências e escolhas. Quais vivências suas formaram a sua essência? Então, essa resposta também é pessoal, né? O que você já viveu aí que forma, né, a sua identidade, o que você é hoje? Depois nós tivemos ainda a questão número 5, né, que pergunta o seguinte, né, considerando a concepção existencialista de Sartre, o texto acima, né, que tinha aí no PET, é incorreto afirmar que. Então, a resposta incorreta é a letra C, né, no qual está assim: por haver uma natureza humana determinada, no homem a essência precede a existência. Na número 6, pessoal, perguntou e sobre as afirmações abaixo, né, tinha uma única que estava de acordo com a concepção de liberdade humana. Né, e com isso, então, nós temos a resposta correta, a letra E, no qual está escrito assim, né, que o homem primeiramente não é nada, só depois será alguma coisa, e tal como assim próprio se fizer. Ainda nós tivemos uma segunda parte dessa semana 1, com mais duas atividades. Né? A primeira delas, a número 1, né, veio trazendo aí o pensamento de Rand, no qual a letra A perguntou assim: o que você entende da frase "fugir da responsabilidade do discernimento"? Então, como sugestão de resposta, trago aí para vocês. Né? As pessoas normalmente preferem agir somente conforme o senso comum, né? Como eu acabei de dizer aqui sobre as redes sociais, né? Sobre o que a mídia prega, né? Sobre o que a sociedade impõe como correto.
Porque o pensar ou você agir diferente disso requer um certo esforço, um certo desgaste, né? E o discernimento acaba exigindo também responsabilidade dos indivíduos. Na letra B pergunta, né, sobre para vocês comentar aí sobre o uso da racionalidade a partir da frase. Quem não utiliza seu discernimento nega a si próprio. Então, de fato, né, nós somos seres livres, pensantes, e quando a gente se vende, né, ou deixa de ser manipulado, a gente acaba negando, né, ou deixando de construir a nossa própria história. A número 2, né, pergunta o seguinte, né, e pede sobre o pensamento de Labotier. Então, a letra A fala assim: com suas palavras, apresente uma justificativa que mostre que o pensamento, né, de Labotier está alinhado com as ideias de Rand. Então, você pode colocar aí como sugestão, né, na letra A, que ninguém quer sofrer, seja animal ou ser humano, né, porque nós em si buscamos a liberdade. E na letra B está o seguinte, né? Ambos os autores apresentam o livre-arbítrio como conceito máximo ou relativo. Então, eles apresentam como conceito máximo, né? Pois a escolha é algo, então, intrínseco, né, do ser humano. Vamos agora para a semana 2. Qualquer dúvida, né, deixem aqui para mim nos comentários do vídeo. Opa, passei demais aqui. Vamos à questão semana 2, então, né, sobre o ser e o dever. Então, nessa semana foi discutida sobre a temática a morte, né? Infelizmente, nós também, aqui na Escola Estadual Irmãos Guimarães, quando estava acontecendo essa segunda semana, nós perdemos, né, uma colega de trabalho, uma servidora, né, a professora de artes, que acabou falecendo, né, pela Covid-19. Né? Então, nós ficamos, né, com um pesar profundo aí mesmo pela passagem, né, da professora. E foi, né, bem pertinente, então, essas perguntas, né, essa temática aqui para ser trabalhada com vocês. E na número 1 pergunta, né, de acordo com o texto, o que é a morte? Então, a morte é essa iminência, né, que ameaça aí a humanidade. Ela é a possibilidade, né, de ser que o próprio ser aí deve sempre assumir por si. Essa resposta estava no próprio texto, né? A número 2 pede para a gente caracterizar os termos incondicionalidade e insuperabilidade. Né? Nós temos as definições também no texto, né? Mas eu apresento aqui para vocês como sugestão, né? Que né, esse prefixo aí dá uma ideia de negação, né? Então é sem condição que algo que irá acontecer a qualquer momento, né, sem aí driblar. E a insuperabilidade, então, é algo sem superação, que podemos, às vezes, até tardar a morte, mas, infelizmente, a gente não consegue superá-la. A gente tarda, aí, às vezes, cuidando melhor da nossa saúde, né, praticando atividades físicas, tendo uma qualidade de vida melhor, mas, infelizmente, né, apesar de que a expectativa de vida aumentou bastante, né, nos últimos anos, a única certeza que nós temos é que um dia nós iremos morrer, né? E para isso acontecer, basta estar vivo, né? Como diz o ditado popular. A número 3, né? O texto mostra que a morte deve ser vivida como experiência antecipadora. Explique. Né? Então, essa número 3 nós podemos colocar aí que a angústia de saber dessa nossa finitude, né? Que um dia nós iremos morrer, faz com que a gente viva a vida com mais intensidade, né? Aproveite melhor cada instante, né? Com autenticidade aí, os nossos minutos de vida. Nossos tempos, né? Anos, não sabemos. A número 4, né, pediu para descrever as seguintes sensações que a morte provoca, né? Sensação de angústia, medo, renúncia e perda. Então, essas são respostas pessoais. Eu trago aí algumas sugestões, né? A angústia, então, é quando a gente, né, está aí diante do nada, no qual muitas das vezes gera um certo sofrimento, né? Inclusive tem sido aí a angústia, a ansiedade, né, um mal aí do nosso presente século. Depois nós temos o medo, né, que é a insegurança de algo que pode acontecer, a renúncia, que é quando a gente abre mão daquilo que a gente gostaria de viver, e a perda, então, é o que a gente infelizmente não escolhe, né, acontece.
e provoquem um vazio enorme, né, na nossa alma. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a semana 2 e agora iremos falar aí da semana 3 e 4. Então, veio aí conjugado essas 2 semanas, né, tratando aí sobre o tema da estética e a filosofia. Então, na número 1, pessoal, pediu aí uma definição para explicar a origem da estética. Então, de acordo com o próprio texto, né, a estética é chamada de filosofia da arte, é uma das áreas do conhecimento da filosofia, né? Tem a sua origem na palavra grega, né, que significa apreensão dos sentidos, percepção. A número 2, né, de acordo com Kant, como o artista é compreendido? Né? Então, é como um gênio criador, responsável por reinterpretar o mundo, né, e alcançar a beleza através aí de suas obras de arte. A número 3, né, perguntou sobre alguns pensadores que se destacaram na Universidade de Frankfurt e qual a crítica deles quanto ao capitalismo. Né? Então, nós tivemos aí o Theodor Adorno, né, o Benjamin, entre outros, que influenciados aí pelo pensamento de Marx, né, tecem fortes críticas aí ao capitalismo, ao modelo de produção, né, no qual nós temos aí a reprodução técnica da arte, né, com o objetivo final de apenas gerar lucro. Né? Então, essa que foi a principal crítica aí, de acordo com esses pensadores da Escola de Frankfurt. A número 4 perguntou como os pensadores usaram a união da filosofia e da arte na estética. Né? Então, a filosofia e a arte, de fato, encontra-se aí, né, na estética. Né? Muitos são os pensadores, né, que fizeram essa união, buscando aí uma forma de compreender uma das principais áreas de conhecimento, né, e a própria atividade humana. A número 5, 6 são respostas pessoais. Né? Na número 5, você deve responder, né, quais tipos de artes, né, você tem feito ou tem visto nesse período aí de isolamento, né, tendo em vista que estamos vivendo aí ainda uma pandemia. Né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, atingimos 100 casos ontem, né, de Covid. Então, que tipo de artes você tem percebido, né, visto aí nesse período, né? Na número 6, e pediu para escrever uma dissertação explicando sobre o uso das artes, né, nesse momento e o quanto elas influenciam na nossa vida, né, seja aí pela música, pelos livros, filmes, né, visitas virtuais aí a museus que vocês podem pesquisar na internet, entre outros. Então, essas duas são a número 5 e 6, respostas pessoais. E para finalizar, então, o nosso PET, né, 3, nós temos ainda a questão 7, no qual nós temos aqui temos aqui um trecho, né, do Antônio Cícero sobre a autonomia da arte, e pediu, então, né, de acordo com a análise do autor, para a gente marcar aqui a alternativa correta, que nesse caso é a letra B, que está assim: o mundo empobrecido seria aquele em que ocorre o esvaziamento do campo estético de suas qualidades intrínsecas. E a número 8, também nós temos aí outro fragmento do Benjamin, agora com base, né, nesse texto e nos conhecimentos, para marcar também a alternativa correta, que é a letra C, né, que é o declínio da aura decorre do desejo de diminuir a distância e a transcendência dos objetos artísticos. Tá certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida, né, podem deixar aqui para mim nos comentários do vídeo. Lembrando que essas, então, são sugestões, né, de correção, né, com o objetivo de fazer vocês aí ainda refletir um pouquinho mais, buscar um pouco mais de conhecimento, né, para chegar numa resposta ideal. Quem quiser receber esse arquivo, né, pode deixar também seu e-mail aqui nos comentários do vídeo, tá certo? Que eu te encaminho também esse arquivo para você fazer a correção. Então, nessa semana nós já estamos iniciando o PET volume 4, né, e depois eu pretendo também publicar as correções, né, sugestões aqui para vocês. Até o próximo vídeo, obrigado e até mais. Um abraço.